Se a gente vai pensar numa festa de aniversário hoje, uma festa de casamento, 15 anos, e aí a gente pensa assim, numa coisa que não pode deixar de ter de jeito nenhum. Hoje, culturalmente, a gente pensa no bolo, né? Porque festa que é festa tem que ter o parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Então, o que caracteriza um pouco o sinal de uma festa é a presença do bolo. No tempo de Jesus, né, cultura diferente, sobretudo uma festa de casamento, o que não podia faltar era o vinho. Porque o vinho não era só uma bebida, mas o vinho ele era também um sinal messiânico. O que significa isso? O vinho era sinal, desde o livro do profeta Isaías, lá atrás, da bênção de Deus. O banquete da bênção de Deus nunca faltava o vinho. Então, em torno do vinho, não havia só essa coisa do sabor, o aspecto material do sabor, mas havia também um sentido espiritual e um sentido profundo também psicológico em torno do vinho. Tem vinho na festa, tem bênção. Se o vinho é bom, bênção melhor ou maior ainda. Não tem vinho, não tem bênção. E se o vinho é de baixa qualidade, então a bênção é um pouco menor. Alô, vamos tentar com esse. Ontem à noite estava funcionando redondinho com Silvio e Juliana. Continuando. Nas bodas de Caná, Jesus foi convidado, a mãe de Jesus foi convidada. E Nossa Senhora, que estava presente, como já disse, percebeu que ali tinha um probleminha. Estava faltando vinho. Começava a faltar vinho para a festa de casamento. A tática, em geral, utilizada pelos noivos, pelo casal, quando eram pessoas mais simples, que não tinham tantos recursos, era fazer o seguinte: servir umas 2 ou 3 rodadas de um vinho bom, e depois que o pessoal já não tivesse mais em muitas condições de discernir o que é um vinho bom e o que é um vinho não tão bom, aí o pessoal rodava o vinho São Roque, Sangue de Boi, rodava esse vinho assim um pouquinho mais. É que tudo é festa, né? Depois que tá alto, tudo é festa. Então depois rodava esse vinho, mas no fim da festa ficava aquela ideia, bom, não vai faltar vinho, né? Não faltou vinho. O que aconteceu nessa festa? O casal serviu o vinho que tinha, né? E era um vinho, a princípio, bom, porque a tática era primeiro empurrar o vinho bom, né? Só que eles começaram a ficar sem o vinho. Ficar sem o vinho não é só aquela coisa de a gente dar uma festa e faltar comida e depois todo mundo sair falando que não comeu direito da nossa festa. Mas ficar sem o vinho numa festa de casamento, na época de Jesus, era para o resto da vida arrastar aquele comentário. Esse foi o casal que faltou vinho na festa de casamento. Não sei não, hein? Acho que isso não vai muito longe. Faltou bênção, faltou graça. E se depois eles tivessem algum problema lá na frente, o que ia se comentar no final era assim: ah, mas esse casamento já começou mal, né? Já começou faltando vinho na festa, não podia dar certo, esse tipo de coisa. Então Nossa Senhora estava atento a esse estigma, a essa marca que esse casal ia levar vida afora. E ela foi até Jesus e disse assim para Jesus, segundo o texto que a gente ouviu: eles não têm mais vinho. E a resposta de Jesus é: e o Kiko, né? Assim, e o que eu tenho com isso? Essa é a resposta de Jesus, né? Mulher, e o que eu tenho com isso, né? O que eu tenho com esse noivo, com essa noiva, o que eu tenho com essa família? E aí ela insistiu com ele, e é interessante o que Nossa Senhora diz depois, né? O que ela diz nem é aquela coisa para o filho, que a mãe diz assim: filho, você vai comer isso, ou você vai comigo em tal lugar. Aí o filho diz: não vou. Aí a mãe diz: ah, você vai. E aí ele sabe que não tem escolha, ele vai, né? Ela não fez assim com Jesus.
Quando Jesus disse assim, ó, mulher, ainda não chegou a minha hora, tal. Ela não disse assim, dê teu jeito, tu que lute, como a turma diz hoje, né? Ela não faz assim, entendeu? Ela diz assim, para Jesus ela nem diz nada. Ela chama a turma ali que estava responsável pela organização, né? Mestre sala, hoje a gente chama de cerimonialista, né? Então ela chama ali o pessoal e diz, olha, fazei tudo o que ele vos disser. Ela também arriscou. Jesus podia dizer, bom, não tenho nada a dizer, né? Dizer o quê? Não tenho nada a dizer, não está na minha hora. Mas ao mesmo tempo que ela não obrigou Jesus a fazer, então ela se fez obediente, né? Fazei tudo o que ele vos disser, mas ela colocou ali também uma pitada de confiança, porque fazei tudo o que ele vos disser, da parte dela significa assim, ó, não é possível que algo não será feito no sentido de evitar esta vergonha ou este constrangimento para esse casal. Vocês se entendem direitinho? Se eu fazei tudo o que ele vos disser ali, é um misto de obediência por um lado e confiança no outro lado, né? E aí Jesus então disse, né, o pessoal que os judeus eles tinham aqueles ritos de purificação quando você chegava ou saía, pensando nos hábitos dos judeus da antiguidade, eles saberiam lidar muito bem com o coronavírus, lavavam muito as mãos, chegar no lugar, sair do lugar, entrar em outro lugar. E aí, para isso, numa festa, né, que juntava muita gente, eles colocavam umas talhas. Neste casamento especificamente, tinha 6 talhas de 100 litros cada talha. É a água beça. E aí ele pediu para encher as talhas, que seriam as talhas da purificação, e que colocassem água. Depois chamou o mestre-sala e disse para o mestre-sala, ó, pode distribuir para o pessoal. A água que já não era mais água, mas tinha sido transformada em vinho. Eu fico pensando que a turma também naquela época não deixava barato não, né? 600 litros de vinho, né? E já tinham bebido um pouquinho, né? 600 litros de vinho, porque o vinho é diferente de outras bebidas, o vinho ele é um pouco mais, né? 600 litros de vinho. E aí aquele vinho foi distribuído e no final das contas o mestre Sala fez o seguinte comentário: todo mundo guarda o vinho ruim para o final e empurra o vinho bom. E aqui vocês fizeram o contrário, né? Primeiro ofereceram um vinho que não era ruim, era o menos bom, mas qual vinho seria melhor do que o vinho produzido pelo próprio né? Filho de Deus? Então, naturalmente, aquele seria um vinho, né, que não teria condição de encontrar um melhor para servir. E aí foi servido ali, então, o vinho que adiantou a hora de Jesus. Eu acho que esse é o aspecto interessante aqui, né? A hora de Jesus foi adiantada através do pedido da intercessão da mãe dele, ou seja, não havia a princípio um plano da parte de Jesus de realizar alguma coisa e, sobretudo, adiantar os sinais dele naquela festa de casamento. Mas a intercessão, o pedido da mãe de Jesus foi fundamental para que isso acontecesse. Na festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que é padroeira do nosso país, eu entendo que nós celebramos, sobretudo, essa intercessão. Não é que não venha de Deus as bênçãos que chegam até nós, mas a nossa fé nos ensina que a intercessão da nossa mãe, mãe de Jesus, que Jesus fez questão de atender a atenção dela para as necessidades daquele casal, tem lá a sua força especial do ponto de vista da graça de Deus. Quando a gente visita a Aparecida, aquele lugar onde está a imagem que a gente passa ali em frente, por baixo assim da imagem, né, tem para reproduzir a ideia de um rio, tem uns azulejos que estão todos pintados de azul. Quando a gente olha de longe, a ideia é como se a gente enxergasse a imagem dentro do rio, porque ela foi encontrada dentro do rio. Por isso aqueles azulejos azuis estão assim, e a imagem, o nicho da imagem está mergulhada nos azulejos azuis.
Quando você vem assim do lado certinho, né? Que salvo engano meu é do lado esquerdo em direção ao lado direito para seguir a sequência ali. Então a gente observa que tem imagens de diversas mulheres, todas elas voltadas para Nossa Senhora, de um lado e do outro. E estas mulheres são todas as vocações femininas do Antigo Testamento. Começa com Eva, a primeira que está pintada lá, né? Voltada assim para a imagem é Eva. Mas eu quero chamar a atenção para uma dessas mulheres representadas, que é a rainha Esther. Aparece lá. Você observar, o nomezinho tem embaixo de cada uma delas. A rainha Esther, que está na primeira leitura de hoje, que, por ser muito bonita, alcançou graças ali diante do rei, que ofereceu até metade do reino dele para ela, para que ela ficasse com ele. E ela disse que naturalmente ficaria, né, porque queria ser a rainha, mas ela não tinha nada para pedir para ela, mas para o povo dela, porque Esther pertencia ao povo de Deus, não ao povo do rei que dominava ali a região. Então ela disse: não, serei a rainha, mas eu peço a vida do meu povo. Então tem uma figura de intercessão na rainha Esther, que sinaliza para um dos aspectos da vocação de Nossa Senhora, que é a intercessão. Eu penso assim que também convém a gente refletir um pouco sobre a força da nossa oração, mães e pais, para os nossos filhos. A gente reza pouco pelos filhos, hein? A gente poderia rezar mais por eles, pela graça especial que é dada à paternidade e à maternidade, de alcançar graças diante de Deus para os seus filhos. E essa graça ganha uma forcinha ainda maior quando a gente intercede a mãe de Jesus pelos nossos filhos. Seja eu pai, seja eu mãe, quando eu faço minha intercessão pelos filhos através da intercessão de Nossa Senhora. O Papa Pio XII ele confere um título a Nossa Senhora que às vezes não é bem entendido, é o título de Nossa Senhora, Mãe Onipotência Intercessora. Pô, onipotente só Deus que é, né? Mas aqui tem um terminho intercessora que ajuda a gente a entender. A onipotência intercessora de Nossa Senhora significa que aquilo que ela pede ao filho, o filho atende, tal qual ocorreu nas bodas de Caná. Os jesuítas usavam muito essa frase, e eu já vi em caminhão e já vi em carro. Peça à mãe, já viram isso aí, que o filho atende? A ideia é exatamente esta, não é de não sobrepor Nossa Senhora a Jesus, né? Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. A nossa igreja é até bem cuidadosa, e pena que às vezes a gente seja injustamente acusado nesse sentido, ou às vezes alguns cristãos católicos até oferecem razões para a gente ser acusado nesse sentido, né? Nossa igreja diz que o culto de latria, de adoração, ele só é dado a Deus. Só Deus deve ser idolatrado. Então, a latria, ela é dada apenas a Deus. Adorar somente a Deus. Ninguém adora a Nossa Senhora, nem adora os santos. E isso, de fato, se a gente pensa assim ou age assim, é idolatria, é falso, é equivocado. Não está de acordo com a Sagrada Escritura. O culto dado aos santos é o culto de veneração. O nome desse culto técnico é dulia. Dulia é o culto que a gente dá a São Sebastião, Santa Edvige, que a gente vai celebrar sexta-feira. E eu erradamente disse que era quinta, depois vou corrigir para sexta, embarquei aí na onda um peixe que me venderam. Então, dulia é para os santos. No caso de Nossa Senhora, a nossa igreja tem um elementozinho interessante, que ela distingue o culto aos santos do culto a Nossa Senhora, que também faz parte, né, do rol dos santos, com o nome de culto de hiperdulia, que não é latria. Mas o culto a Nossa Senhora é um culto de hiperdulia, aos santos de dulia, e a Deus e só a Deus de latria. E por que esse culto de hiperdulia? Por reconhecer uma força especial na intercessão de Nossa Senhora em virtude de ser ela a mãe de Jesus. Não por ela em si, mas
como diz São Tomás de Aquino, em previsão dos méritos do filho dela, de Jesus. Por isso esse culto de hiperdulia. Vamos hoje pedir a Nossa Senhora pelo nosso país, que enfrenta, toda vez que eu celebro essa missa de Nossa Senhora Aparecida há 25 anos, e há 25 anos que eu falo, vamos rezar hoje pelo nosso país, pedir a intercessão da Nossa Senhora pelo nosso país que enfrenta um momento difícil. Há 25 anos que eu falo, né? Enfrento um momento difícil, mas vamos lá. Deus queira que eu não tenha que rezar a 26ª missa de Nossa Senhora Aparecida, pedindo pelo momento difícil do nosso país. Mas, de modo geral, aí, o mundo vive uma pandemia, que eu acho que isso agrava um pouco mais toda aquela motivação de 25 anos em relação às nossas orações. Vamos pedir que a gente encontre logo vacina, cura, que o número, né, fileira de mortos não cresça tanto, que proteja essa parcela do povo de Deus que está aqui na nossa paróquia do Salvador do Mundo, todas as nossas comunidades. Eu escutei poucas notícias de pessoas que tenham falecido de Covid, mas algumas faleceram. Se uma já faleceu, é uma família que chora. Então vamos pedir a Deus que, pela intercessão da Mãe de Deus, nossa comunidade, nossa paróquia, essa parcela da nossa comunidade seja guardada e protegida. Pedir pelos nossos filhos, às vezes os filhos também se perdem um pouco, dói demais a gente ver os filhos dando cabeçada, fazendo bobagem, se enredando em coisas que mais à frente eles vão se dar conta da complicação, mas enfim, a gente precisa deixar livre porque já são adultos, mas o coração fica apertado, rezar e interceder por eles também. E pedir que este ano, né, pela intercessão aí de Nossa Senhora, termine e o próximo ano seja um ano de paz, porque este ano foi e está sendo um ano duro, um ano difícil, mas que a gente precisa também entender as oportunidades que este ano oferece para a gente. E não foram poucas também, foram muitas as oportunidades de refletir, rever e refazer. Que Nossa Senhora Aparecida interceda por nós e nos guarde.